Por que é tão difícil sentir paz de verdade quando tudo parece acontecer ao mesmo tempo? Talvez hoje você acordou cedo, seguiu sua rotina, cumpriu suas responsabilidades, alguém te deu um sorriso apressado no café da manhã, mas, no fundo, o coração ainda ficou inquieto. Essa inquietação, silenciosa ou gritante, acompanha jovens cheios de sonho, adultos equilibrando contas e urgências, até os mais experientes que já caminharam por tantos caminhos diferentes. O mundo inteiro parece pedir velocidade, entrega, resultado, enquanto por dentro, entre as pequenas alegrias e as frustrações do cotidiano, há uma busca silenciosa por algo que traga descanso de verdade. Se isso te soa familiar, eu quero te convidar a considerar uma nova possibilidade. Será que a paz que tanto procuramos não depende das circunstâncias, nem de momentos perfeitos, mas de algo muito mais sutil? Aquela serenidade que resiste ao caos e que cresce aos poucos, como uma semente esquecida na terra, não é fruto só do esforço humano, mas tem origem em algo que Deus faz dentro de nós, muitas vezes sem que a gente perceba. Já pensou que talvez, enquanto você se pergunta onde encontrar tranquilidade, Deus já está trabalhando, cultivando a paz silenciosamente no solo da sua fé? É curioso, porque nas pequenas coisas da vida, um olhar de gratidão, um tempo de silêncio, até mesmo um cheiro de café fresco ou aquela conversa rápida com alguém querido, há sinais de uma presença amorosa que opera no segredo. Às vezes a gente acha que experimentar paz exige grandes viradas, soluções prontas ou conquistas imediatas. Mas será que não é exatamente no simples, no cotidiano, no aparentemente insignificante, que o reino de Deus cresce com mais profundidade? É sobre isso que Marcos 4 fala, quando Jesus descreve o reino como uma semente lançada na terra. Ela cresce de forma misteriosa, independente da ansiedade do lavrador. Você já se perguntou quanto do que Deus está fazendo na sua vida passa despercebido, porque você espera resultados visíveis, rápidos, reconhecidos por todos? E se a serenidade verdadeira for uma obra que vai acontecendo em camadas, discreta e constante, mudando você de dentro para fora, enquanto o mundo continua a girar veloz ao redor? Fique aqui comigo, porque essa compreensão pode transformar sua relação com o dia a dia, com você mesmo e com Deus. Vai ficando mais prático e mais profundo. No final deste tempo, espero que você não apenas entenda esse convite, mas sinta vontade real de experimentá-lo. E, se essa palavra começar a gerar uma nova expectativa aí no seu coração, permita-se pedir a Deus: mostra-me tua paz, Senhor, do teu jeito, mesmo que seja devagar. Isso já é um primeiro passo. Se por um lado a gente deseja paz, por outro, parece que tudo conspira para roubar justamente esse sossego que tanto buscamos. O relógio nunca desacelera, as notificações chegam sem convite, e as exigências, tanto internas quanto externas, raramente dão trégua. Há um detalhe curioso aí: toda essa busca desenfreada por controle e respostas imediatas nos deixa, muitas vezes, mais cansados do que realizados. E, quando reparamos, já estamos correndo atrás de novas metas, tentando provar algo para os outros ou até para nós mesmos. Parece familiar para você? É como se o próprio ambiente em que vivemos empurrasse os nossos corações para um lugar de alerta constante, impedindo aquele descanso profundo que, no fundo, todos gostaríamos de receber. A inquietação interior cresce justamente nessa sobreposição de ruídos. Você sente que precisa dar conta de tudo, agradar quem ama, não perder prazos importantes, atualizar-se sobre cada novidade. E, no entanto, à medida que multiplica tarefas, vai percebendo um certo esvaziamento lá dentro, quase como se estivesse ocupado demais para se perceber inteiro. Não é à toa que tantos de nós se pegam perguntando: por que, se faço tanto, ainda sinto que me falta alguma coisa? Não tem um só culpado, é um emaranhado de pressões, expectativas, comparações silenciosas. A paz verdadeira, nesse cenário, parece quase um luxo distante que só poucos atingem, não é? Mas existe um ponto que vale a pena aprofundar. Porque achamos que paz é o resultado de um cenário perfeito, sem problemas, sem imprevistos. Talvez isso venha da forma como aprendemos a definir sucesso, felicidade, até mesmo o próprio relacionamento com Deus. Ficamos em busca do momento em que tudo estará em ordem, acreditando que, só então, poderemos respirar fundo. Entretanto, a proposta de Jesus sempre foi diferente. Quando ele fala que a paz dele não é igual à do mundo, está estabelecendo outro tipo de fundamento. Não se trata de uma paz passageira, dependente dos acontecimentos, mas de algo plantado e regado dentro do nosso coração,
mesmo quando tudo fora parece pedir o contrário. Essa constatação pode mudar muita coisa. Pense em quantas vezes você adiou sua alegria, esperando que a fase mudasse, que aquela resposta viesse, que aquela porta se abrisse. É como se todos os dias estivéssemos marcando uma promessa para depois, quando, na verdade, existe uma cortesia divina disponível já no movimento do agora. Paz se constrói, sim, em meio à confusão dos nossos próprios pensamentos, aprendendo a discernir o que, de fato, importa diante de Deus. E, quando a mente decide fazer silêncio, mesmo que por alguns instantes, começa uma experiência diferente. Há de notar que, no fundo, quem sustenta tudo não são as suas mãos, mas as mãos de Deus. Você pode estar se perguntando, mas como experimentar isso, na prática, com tudo acontecendo? Esse é o convite, aos poucos, a trocar o imediatismo pela confiança. Não é negar responsabilidade, nem abandonar sonhos, mas permitir que o coração não dependa de circunstâncias para descansar. É ter humildade para dizer: Senhor, eu escolho confiar que estás conduzindo o que não vejo. Sabe aquele momento em que você lembra de respirar fundo antes de uma reunião difícil? Ou aquela pausa para fechar os olhos, por segundos, no meio do que exige tanto de você? A paz começa a florescer nesses espaços minúsculos, onde você decide ceder o controle que nunca foi, de fato, seu. E tem um detalhe, talvez seja o mais importante: Deus nunca age com pressa, mas também jamais está ausente. Ainda que você não veja germinar, a semente está viva. Nesses tempos de espera silenciosa, algo poderoso se estabelece. O céu se faz presente no ordinário, e a graça de Deus age em território escondido. Às vezes, é só quando a correria silencia, ou quando a mente escolhe não gritar junto com o mundo, que conseguimos perceber, já há sinais desse reino crescendo, dentro de você. Se isso faz sentido para você, te convido agora a reconhecer os pequenos convites divinos que aparecem no seu cotidiano. Permita-se prestar atenção, até mesmo anotar, quem sabe, sobre quantos detalhes simples já carregam essa promessa de paz. Fique comigo, porque o próximo passo pode ser mais simples e transformador do que você imagina. E, aos poucos, vamos enxergando juntos o que Deus está construindo dentro de você. Talvez o que sempre tenha faltado não seja a ausência de tempo, mas de presença. Não uma presença automática, como quem só cumpre a agenda, mas aquela atenção discreta, quase sagrada, que você pode dar ao momento em que está agora. É estranho pensar assim, porque o mundo ao redor parece gritar: faça mais, seja mais, corra antes que tudo escape. Só que, se você já tentou satisfazer todas essas demandas e mesmo assim sentiu vazio, talvez já esteja pronto para experimentar outra direção. Repara como, quando você se permite existir inteiramente em algo simples, um café quente na manhã, uma oração sussurrada no ônibus, um olhar que percebe o céu mudando de cor lá fora, um fio inesperado de calma começa a bordar do lado de dentro do peito. Não é mágica, nem fuga. É uma escolha de não se perder totalmente daquilo para o qual você foi criado, relacionamento. Porque paz, nesse jeito de Jesus, não é ausência de conflitos, mas conexão no meio deles. Não é só silêncio, mas a consciência de que, mesmo que a terra trema, você ainda está sendo sustentado. Talvez nunca te contaram que fortalecer a paz interior é como fortalecer um músculo. Você começa pequeno, com gestos quase invisíveis. Decide não responder imediatamente à provocação, recusa alimentar uma preocupação antes de dormir, entrega um pedido repetido a Deus sem exigir explicação imediata. Ao longo dos dias, ao treinar essa entrega, surge em você uma confiança progressiva. Não precisa entender tudo para descansar. Aí a vida deixa de ser só sobre conquistar, organizar, alcançar, e passa a ser mais sobre acolher, discernir, perceber o que Deus sugere nas entrelinhas do ordinário. Imagine aquelas situações em que tudo parecia sair dos trilhos, aquela notícia que bagunçou seus planos ou aquela espera interminável que parecia não ter fim. Foram nesses momentos também que Deus, muitas vezes silencioso, estava acompanhando cada detalhe, reparando no seu esforço, enxugando seu cansaço com aquela paz inexplicável que só Ele pode acionar dentro de você. Às vezes, você só sente esse cuidado depois, olhando para trás, reconhecendo o quanto foi carregado por mãos invisíveis quando tudo parecia frágil demais para continuar. E a prática não exige nada sofisticado, ela pede um olhar gentil para si mesmo, uma pausa para reconhecer: aqui, agora, Deus está comigo. Quando você escuta esse sopro, mesmo que o exterior não mude de imediato,
o que acontece dentro de você começa a transformar toda a paisagem. Na correria de um supermercado, no trânsito pesado, enquanto espera uma mensagem importante ou tenta terminar mais uma tarefa, se você lembrar, ainda que por segundos, que pode respirar na presença de Deus, já está vivendo esse milagre silencioso. Esse é o segredo de muitos santos e pessoas simples que atravessaram tempestades sem naufragar. Sabiam que a paz não era retirada quando tudo apertava, mas revelada, justamente aí, como um refúgio constante. À medida que você aprende a reconhecer esses momentos, vai percebendo como não precisa viver refém dos resultados, nem possuir todas as respostas para ser inteiro. O coração começa a suportar dias difíceis com uma graça nova. E aquilo que antes parecia impossível, descansar em meio ao rumor, ficar inteiro mesmo inacabado, torna-se verdade, um pouco de cada vez. É assim, com pequenas decisões espalhadas pelo dia, que você exercita a confiança em Deus. Não como dever pesado, mas como caminho aberto, onde cada passo revela um pouco mais desse reino que já chegou dentro de você. Quando você entende que a paz que Jesus oferece não depende do que acontece lá fora, mas nasce do espaço íntimo que você abre para ele agir por dentro, a vida muda de perspectiva. Não significa que os problemas vão desaparecer, que a agenda vai, de repente, se encaixar perfeitamente ou que os desencontros deixarão de acontecer. O que se transforma é o seu modo de atravessar cada cenário, porque você aprende a repousar no cuidado de Deus mesmo quando não sente segurança nas próprias mãos. Aos poucos, o medo que normalmente paralisa começa a perder força, porque você percebe que as tempestades podem até sacudir por fora, mas há um alicerce mais fundo ancorando o seu coração. Pensa naquelas manhãs em que tudo parece embaralhado já ao acordar, notificações acumuladas, gente te esperando, vozes no pensamento dizendo que sempre falta algo. Nesses instantes, cultivar a lembrança da presença de Deus faz mais que acalmar, redefine o ponto de partida do seu dia. A comunhão que ele oferece começa no secreto, não em frases perfeitas, mas naquele desejo singelo de confiar, mesmo quando tudo parece comum demais. Cada pausa para reconhecer: Deus, eu não domino tudo, mas confio que o Senhor caminha comigo, é um tijolo a mais nesse refúgio invisível. E quanto mais você retorna a esse lugar, menos depende de confirmações externas para experimentar a paz. Não existe receita instantânea. Você pode ter dias em que a inquietação volta, as notícias pesam, ou as expectativas te atropelam. E tudo bem. O chamado de Jesus nunca foi sobre nunca sentir o vento contra, mas sobre manter a janela aberta da alma, para que o espírito encontre espaço mesmo nos dias nublados. Viver isso em comunidade, lembrando outros irmãos dessa promessa, também faz parte. Porque às vezes, só de ouvir alguém dizendo com fé, eu ainda confio mesmo sem entender, você se percebe renovando o próprio fôlego. Testemunhar a fidelidade de Deus se repete na partilha das rotinas simples, numa conversa de fim de tarde, num abraço demorado, na coragem de pedir ajuda ou dizer um obrigado sincero mesmo no cansaço. Quanto mais você exercita esse olhar de gratidão e confiança, mais enxerga o extraordinário escondido no dia comum. O que era só trânsito vira chance de ouvir aquele louvor antigo que te faz lembrar promessas. Uma tarefa repetitiva se converte em solo fértil para orações sinceras. Até as horas de espera se transformam em encontros com Deus, mesmo quando tudo o que você sente é silêncio. À medida que amadurece nesse caminho, o dom da paz cresce, não de um jeito distante, etéreo, mas concreto, presente, te alcançando no que há de mais real e mais desafiador no seu mundo. Agora, se alguma parte dessa mensagem ecoou aí dentro, te peço só uma coisa: escolha, ainda hoje, um momento para praticar essa presença. Não precisa ser longo, nem perfeito. Pode ser só 10 segundos de respiração, de olhos fechados, dizendo: Senhor, obrigado por estar aqui. Talvez seja durante um café, ao olhar o céu, ou até em meio a uma situação estressante. E se quiser, compartilhe aqui nos comentários como tem sido encontrar, ou buscar, paz em meio ao cotidiano. Sua experiência pode encorajar outro coração a não desistir desse descanso possível. E, se essa mensagem te fez sentido, se inscreva para seguir caminhando junto nessa jornada de fé. Porque paz, na jornada de quem segue Jesus, nunca é ausência de luta, mas convicção de que, em cada novo passo, Ele já está à nossa frente, conduzindo, sustentando e renovando tudo de dentro para fora. Que essa seja a tua oração ao terminar hoje. Pai, ensina-me a reconhecer Tua presença no ordinário e a confiar na paz que o Senhor planta,
mesmo sobre o terreno incerto do agora. Em todo tempo, seja eu alguém rendido à tua companhia, porque é aí que a vida, mesmo simples, se torna plena. Vai em paz, carregando não o peso de um novo dever, mas a leveza de quem descansa em Deus. Porque é assim que você se torna, aos poucos, alguém que não só busca paz, mas também a distribui ao longo do caminho.